Volume 462 do Histórico. Quem és tu que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes no abismo de dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material por grande obscuridade do espírito. É preciso relembrar-vos que os vossos dias são contados e não mudes de pensar. Ora, és um criminoso sem perdão. Abre os olhos, filho, enquanto é tempo. Senão as amarguras das amarguras será a tua companheira por longos tempos perdidos que poderias aproveitar. Já é tempo de relembrar-vos que os vossos dias já estão contados e não mudes de pensar. Tem que mudar de pensar para voltar ao teu estado natural, que é ser racional. Os pensadores vivendo amargurados e atrapalhados por desconhecerem a causa de viverem assim. A causa de viverem assim é que a natureza mudou de fase. Quem está comandando a natureza agora é a energia racional. Mudou o comportamento da natureza e essa é a causa, porque não há efeito sem causa. É a causa dessa infinidade de desastres que vem matando os pensadores, porque acabou a fase do animal racional e por isso todos perderam o direito de viver. E essa é a causa dessa infinidade de doenças novas que estão destruindo os pensadores e a causa desses males naturais da natureza que também vêm destruindo os pensadores. Para ver que não há efeito sem causa, a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está aí essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira, porque a fase do pensamento terminou, o pensamento está falido. Hoje, todos para reerguerem-se, têm que desenvolver o raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. A energia do seu desenvolvimento, a energia de sua desmaterialização. Que essa energia está materializada na cabeça de todos e que só pode ser desmaterializada pela cultura racional. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje estamos a caminho da concórdia, porque de discórdia ninguém aguenta mais a discórdia. Hoje todos procuram a concórdia, a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia. Ninguém aguenta mais a viver uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Ninguém aguenta mais a viver assim. Hoje todos querem fraternidade e concórdia, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. Estão atravessando a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. É por isso que o fogo está imperando no mundo inteiro e as guerras não cessam, porque estamos na era do átomo, que é a era do fogo. É fogo por todos os cantos, por todos os lados. E por isso a violência triplicou, porque estão passando a era do fogo. E a mortandade é muito grande porque terminou a fase do pensamento, perdendo o direito de viver. É por isso que está aí essa grande mortandade no mundo inteiro, esse revanchismo que aumenta cada vez mais o terrorismo. As guerras religiosas continuam, como está lá no Irã, como está lá no Líbano. As guerras religiosas continuando e por isso a matança é grande. Cristãos contra xiitas, cristãos contra maronitas e maronitas contra cristãos. O cristão não pode sair na rua, que o maronita mata. Maronita é de outra religião, são muçulmanos. Cristãos não pode ver maronita na rua que mata, e assim as guerras religiosas continuam até hoje.
e que assim já vem de muitas guerras religiosas, os deuses guerreiros, os deuses materialistas que vivem uns contra os outros. Para quem raciocina, para quem procura concórdia, acha tudo isso um verdadeiro absurdo, porque esses deuses são materialistas. E um materialista, quanto mais tem, mais quer, porque não sabe quem é a matéria, não sabe quem é o pensamento. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Então é a guerra do nada pelo nada, porque a matéria não vale nada. Tem um valor sim, aparente, parece que é aquilo que não é e por isso, de repente morre e fica tudo aí. Para ver que todos iludidos com a matéria e traídos pelo pensamento que dá valor à matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, quando a humanidade souber quem é o pensamento, ninguém mais quer pensar. O pensamento é inimigo do pensador e por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E o raciocínio, que é o dono da vida, esse não deixa a pessoa perder a vida, porque a vida é a coisa mais preciosa que todos possuem. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem sentir o seu raciocínio desenvolvido para conhecer o que é a fraternidade, para conhecer o que é concórdia. Concórdia é toda a humanidade concordando com tudo que está certo, porque quem chega à concórdia já está raciocinando. E no raciocínio está a verdadeira pureza, por ele ser uma energia pura, limpa e perfeita, habitante do mundo racional e por isso são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem a concórdia, concordar com os puros, limpos e perfeitos. Porque quem chega a alcançar a concórdia é porque já está com seu raciocínio bem desenvolvido e bem evoluído. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar essa energia que está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é a mecânica racional. E depois que essa energia estiver desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com os corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos, a energia racional. E para alcançar a concórdia, é preciso que esteja com o raciocínio bem desenvolvido. Por isso está aí a receita para o prolongamento dos anos de vida de todos, para todos alcançarem o progresso da concórdia, porque no pensamento está a discórdia e ninguém aguenta mais a discórdia. Todos estão à procura da concórdia, e a concórdia é encontrada no desenvolvimento do raciocínio, que essa energia está materializada na cabeça de todos, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E é a concórdia que todos querem, porque na discórdia está a desgraça da humanidade, na concórdia está a verdadeira salvação da humanidade. E por isso estão aí recursos para o prolongamento dos anos de vida da humanidade, para alcançarem o progresso da concórdia. Na discórdia vivem destruindo uns aos outros, e concórdia é a reconstrução da humanidade. Construir é sinal que está progredindo. Só com o desenvolvimento do raciocínio é que podem chegar à concórdia. Com a desmaterialização dessa energia, que está materializada na cabeça de todos e que depois de desmaterializada está pronta para o progresso da concórdia. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação, como também sabem que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar,
não existiria desacerto na vida dos pensadores e por isso o pensamento é traiçoeiro. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Se não fosse um universo em desencanto, continuaríamos encantados nesse corpo. Continuaríamos com a choradeira do encanto, porque todo encantado vive chorando, porque precisa de tudo da natureza para poder viver. E a natureza é completamente desregulada. Por isso, frio demais que mata e calor demais que mata. Porque a natureza é desregulada. No calor, refrigerados, e no frio, tudo quente, porque a natureza é desregulada para lapidar os pensadores. Por isso que a natureza é assim, todos sendo lapidados nessas condições, pelo frio e pelo calor. Frio de matar e calor também de matar, enchentes de matar. Faíscas elétricas de matar, tempestades de matar, ciclones de matar. Aí estão os males naturais da natureza, com essa lapidação feroz para lapidar essas feras bravias, que estão cheias de males, que vivem nessa desarmonia por estarem na categoria de bicho racional, uns contra os outros e matando uns aos outros, por todos estarem vivendo completamente desregulados. Vida de desregulados, porque quem regula não faz mal a ninguém. Quem regula planta o bem para colher o bem muito maior. Agora, quem não regula é que vive fazendo mal uns aos outros. O bem está acima de tudo e o mal está abaixo de tudo. Porque o mal por si mesmo se destrói e o bem é construtivo, o bem constrói. Para ver que a vida da matéria não é tão ruim como muitos pensavam. Porque quem faz o bem colhe o bem. E às vezes um bem muito maior, e quem faz o mal colhe o mal. Hoje todos já passaram a se conhecer, encaram o próximo como a si mesmo, fazem o bem sem olhar a quem. Porque sabe que plantando bem colhe um bem muito maior. Por isso o mal com indício de mau caráter. O bem é indício de bom caráter. Mas no mundo, como existe de tudo, existem os maus, existem os bons, existem os monstros e existe de tudo. Porque cada qual usa o seu livre-arbítrio como entende. Por isso uns dão para facínora, pegando empreitadas para tirar a vida de seu próximo, por viver desconhecido de si mesmo, plantando mal para colher o mal, por não saber que a natureza é de transformações. Amanhã está transformado em bicho irracional, porque a natureza é de transformações. E ninguém sabe por quê. E pagando com juros muito altos essa transformação, que correrá toda essa hierarquia da bicharada do chão. Por quê? Porque plantou para colher. Se não tirasse a vida de seu próximo, não fazia dívidas com a natureza. Tudo isso por quê? Por a pessoa viver desconhecido de si mesmo. Então usam o livre-arbítrio como tem vontade de usar, dando expansão a todas as vontades absurdas, porque tirar a vida de seu próximo é um verdadeiro absurdo. Quem é racional nunca raciocinou assim. Quem é racional é mais puro e mais limpo do que qualquer pensador, porque tem a sua vida acima de tudo, porque a vida é a coisa mais preciosa que todos possuem, porque nela está a energia, habitante do mundo racional, materializada na cabeça de todos na glândula pineal, que dá condições de todos voltarem para o seu estado natural. Por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso está aí o conhecimento do porquê que todos assim são, do porquê todos aí estão nessa deformação racional e de onde vieram e para onde vão e de onde são. De onde são? Do primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos passaram a se conhecer dizendo:
É verdade. Se não fosse a cultura racional, continuaríamos aqui nesse encanto perdendo tempo. Na cultura racional está a verdadeira salvação da humanidade. Como todos estão vendo aí, é a verdadeira cultura de Deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E por isso, na cultura racional está a verdadeira volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar essa energia que está materializada na cabeça de todos na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seus corpos de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. É só estudar a cultura racional e colaborar com o mundo racional para saber que vai mesmo voltar para o seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, muitos dizem. A cultura racional devia chegar aqui há mais tempo na Terra. Não podia chegar porque estava dando tempo de todos serem preparados pela natureza, pela lapidação da natureza, para depois de bem preparados passarem a se conhecer e estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para ver que não podia a cultura racional vir há mais tempo, porque todos estavam sendo preparados pela lapidação para conhecer a cultura racional. E por isso não podia vir há mais tempo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade, tudo no seu tempo certo, nada fora de seu tempo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade, todos estavam sendo lapidados por essa forte lapidação que aí está. Lapidação essa que ninguém está aguentando mais de tanto sofrimento, de tanto padecimento. A fase do pensamento terminou em 1935 e o pensamento de todos está falido, a falência do pensamento. Por isso, com o pensamento, ninguém resolve mais nada, somente com o raciocínio. Porque a fase é do seu desenvolvimento, a fase é de sua desmaterialização. E que essa energia do primeiro mundo está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Para ver que terminou a fase do pensamento, e o pensamento está falido, a falência do pensamento. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, como ninguém está resolvendo, e por isso os embaraços da humanidade cada vez aumentam mais. Se não fosse um universo em desencanto, continuariam aí nesse encanto com esta vida simbólica, provisória e passageira. E esse simbolismo é um embusteirismo grosseiro, adotado pelos materialistas, sendo a matéria um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse um universo em desencanto, continuaríamos encantados nesse simbolismo grosseiro. Hoje passamos a nos conhecer, sabemos quem somos, sabemos do porquê que assim somos, sabemos de onde viemos, e sabemos para onde vamos e sabemos de onde somos. De onde somos? Do primeiro mundo, o mundo racional, com o nosso corpo de energia de vida eterna, com progresso de pureza, por sermos puros, limpos e perfeitos. Estamos a caminho agora da concórdia. Queremos encontrar a concórdia.
E para encontrar a concórdia, precisa que todos vivam em paz, precisa que todos vivam com amor, precisa que todos vivam com a fraternidade. E daí encontramos a concórdia, todos concordando com todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, para desmaterializar essa energia que está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Terminou a fase do pensamento em 1935, porque entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso o pensamento está falido, ninguém resolve mais nada com o pensamento, porque a sua fase terminou em 1935 e o pensamento faliu. E de forma que com o pensamento ninguém resolve mais nada. Parece que resolve, mas aparências não são verdades. Volume 463 do Histórico. Quem és tu que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes no abismo de dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material por grande obscuridade do espírito. É preciso relembrar-vos que os vossos dias são contados, e não mudas de pensar? Ora, és um criminoso sem perdão. Abre os olhos, filho, enquanto é tempo, senão as amarguras das amarguras será a tua companheira por longos tempos perdidos que poderias aproveitar. Já é tempo de relembrar-vos que os vossos dias já estão contados e não mudas de pensar? Tem que mudar de pensar para voltar ao seu estado natural, que é ser racional. Hoje, para a solução da humanidade, tem que raciocinar. Raciocinando tudo bem, pensando tudo mal. Porque a fase racional é a fase da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, a mecânica do verdadeiro estado natural da humanidade. Por isso, com o pensamento, as confusões aumentam, como aí está cheio de confusões no mundo inteiro. E os males não deixarão de existir. Com o pensamento, tudo de pior para pior. Com o raciocínio, tudo de melhor para melhor. Porque terminou a fase do pensamento, os pensadores entraram em falência. É por isso que está aí no mundo inteiro essa grande confusão entre os pensadores. Tudo isso por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia, dia e noite, para voltarem para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, que está confusa demais. Hoje a vida dos pensadores vai de pior para pior, porque terminou a fase do pensamento em 1935, entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. Quem pensar vai acabar se transformando para as classes inferiores, porque estão ligados nessas duas energias do chão, nessas duas energias de transformações. E por estar ligado nessas duas energias do chão, se transforma para a categoria de bicho irracional, por estarem vivendo como bichos contra os outros e destruindo uns aos outros. Bichos é que vivem assim. E assim são as transformações naturais da natureza, para quem está ligado nessas duas energias do chão, energias em transformações. E é por isso que tudo se transforma de uma vida para outra. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se esses pensadores não tratarem de conhecer a fase do desenvolvimento do raciocínio, estão perdidos, porque vão se transformar numa categoria inferior.
E muitos até têm pena de quem vive pensando. Quem vive pensando vive amargurado, sem sossego, sem paz, porque o pensamento é o maior perturbador do pensador. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para tratar de desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Todos que já passaram a se conhecer, ninguém quer mais perder tempo com esse embusteirinho grosseiro, com essa vida provisória e passageira. Ninguém quer mais perder tempo com a matéria, porque sabe que é um conjunto de ruínas reunidas e por isso por si mesmo se destrói. Quem conhece cultura racional não quer mais perder tempo com esse conjunto, porque sabe que a vida é simbólica, provisória e passageira. Ninguém quer mais perder tempo com a matéria, porque sabe que é um conjunto de ruínas reunidas e por si mesmo se destrói. Quem conhece cultura racional não quer mais perder tempo com esse conjunto, porque sabe que a vida é simbólica, provisória e passageira. Todos agora querem voltar ao seu estado natural, porque estão vendo e sabendo que aí está a abolição da morte, por todos saberem como voltar para o seu estado natural. Que essa energia que aí está materializada no istmo do mesencéfalo é a glândula da vida e da vida eterna. Vieram parar aí nessa deformação por livre e espontânea vontade. Hoje todos já passaram a se conhecer, muitos dizem: eu estou mesmo desencantando porque não sou mais materialista, não sou mais fanatizado pela ciência filosófica e científica, porque sei quem é ela. Não estou mais fanatizado por essa infinidade de filosofias. Não estou mais fanatizado por essas seitas, doutrinas e religiões. Não estou mais fanatizado por esses deuses materialistas, porque passei a me conhecer, saber quem sou, saber de onde sou, saber de onde vim, saber para onde vou e saber para onde iria se não passasse a me conhecer. Iria para onde? Se transformar para as classes inferiores. Hoje eu sei de que foi feita a água, de que foi feito o sol, de que foi feita a lua, de que foram feitas as estrelas, de que foram feitos os planetas, de que foi feita a terra, de que foram feitos os animais racionais e irracionais e de que foram feitos os vegetais. Tanto a pessoa se transforma em raízes, porque está vegetando, como se transforma em legumes, porque quem vive desconhecido de si mesmo, vegeta. Está arriscado a passar por essa infinidade de transformações. Hoje, para se ver livre disso tudo, de passar por isso tudo, é preciso desenvolver o seu raciocínio, desmaterializá-lo da cabeça de todos para que volte ao seu estado natural. Naturalmente, todos encontraram a definição do seu verdadeiro estado natural. O natural é a vida eterna, com os corpos de energia de vida eterna. Hoje todos passaram a saber que o sêmen é um líquido, e que todos foram feitos por esse líquido que se transforma em líquido, em água. Hoje o triunfo é racional e por isso todos os estudantes de cultura racional estão estudando cultura racional para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, tornar a ser um corpo de energia
puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Agora as seitas, doutrinas e religiões, e as filosofias e a ciência filosófica e científica sempre mantiveram os mistérios naturais da natureza. Para ver que a vida chegou ao seu ponto final, porque ninguém, estudante nenhum, vai nascer mais aí nessa vida de amarguras, de aventuras e de matérias. Basta estudar cultura racional para voltar para o seu estado natural de racional. Basta colaborar com o mundo racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural. A colaboração é a coisa mais importante que existe. Todos que fazem propaganda da cultura racional é um grande colaborador da cultura racional. Para ver que basta colaborar com o mundo racional para voltar a ser um corpo de energia de vida eterna. E é o que muitos estão fazendo, colaborando com o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E muitos com essa grande propaganda em jornais e revistas, em rádio e televisão, e que daqui mais um pouquinho as rádios e televisões estão falando em cultura racional, fazendo a propaganda da cultura racional, porque mais um pouquinho está oficializada no mundo inteiro como a verdadeira recuperação da humanidade, como a verdadeira salvação da humanidade, como a cultura do verdadeiro Deus que quer o bem de seus filhos. Hoje a cultura racional ainda está por baixo, mas vai imperar em todo o universo, porque o que todos procuram saber, conhecer o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém vive com esse progresso artificial por gosto, porque sabe que é um progresso de destruição. Ninguém é assim porque quer. Todos são assim porque foram feitos assim, por serem essas duas energias do chão elétrico e magnética. Mas vão deixar de serem assim, queiram ou não queiram, vão voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque quem está comandando a natureza é a energia da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos estão trabalhando para voltar para o seu estado natural, todos aqueles que passaram a conhecer o que é a cultura racional. E o fim de todos os pensadores é conhecer cultura racional. O fim de toda a humanidade é esse, passar a se conhecer. Porque ninguém está aguentando mais a lapidação da vida da matéria, porque a fase do pensamento terminou. Terminou a fase do pensamento em 1935 e o pensamento faliu. Ninguém está aguentando mais o arroxo que a natureza está fazendo com todos os pensadores. Estão sendo arrochados cada vez mais. E por isso ninguém se entende. Em toda a humanidade todos estão desentendidos de si mesmos, sem conhecer a causa do porquê de tudo isso, porque não há efeito sem causa. Quando conhecerem a causa de tudo isso, todos os pensadores vão se desencantar e saber o que é a cultura racional. E assim é que é feita a salvação da humanidade, porque a natureza está apertando todos de uma tal maneira e todos serão obrigados a procurar outros caminhos para encontrar a paz de si mesmo e para viverem equilibrados. Hoje todos que passaram a se conhecer estão sentindo isso. Estão sentindo que a natureza está apertando todos, jogando uns contra os outros, para procurar sair desse sufoco, procurando novos caminhos, novos horizontes, encontrando a cultura racional. Daqui a um pouquinho a cultura racional está oficializada em todos os cursos superiores, em todos os cursos primários,
porque é a cultura do momento e a cultura da salvação verdadeira da humanidade. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. A natureza está dando um arroxo muito forte na humanidade. Ninguém se entende e ninguém se compreende. A vida chegou a um ponto de desequilíbrio total, que a humanidade tem mesmo que procurar uma saída encontrando a cultura racional e dizendo: era isso que estava precisando na humanidade, concórdia. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Não há bem que se acabe e também não há mal que dure sempre. Vem aí a transformação de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é conhecer a causa de todos estarem vivendo assim. A violência que ninguém aguenta mais, o terrorismo, ninguém está aguentando mais tudo isso, porque acabou a fase do pensamento e de muitos o pensamento já secou. Secando o pensamento, seca o sentimento e não sentem mais o que fazem. E aí se tornaram monstros. E por isso a vida está cheia de monstros, só se vê monstruosidades. Mas tudo isso se acabará quando todos os pensadores conhecerem cultura racional. E para isso a natureza está apertando todos os pensadores, jogando uns contra os outros. E assim é a vida desses fariseus, que pensavam que sabiam muito e hoje estão vendo que não sabiam nada. O verdadeiro saber está na cultura racional e não no pensamento e nem na imaginação. Porque se o pensamento fosse feito para acertar, já tinham encontrado no pensamento a cura dos cancerosos e a cura para a AIDS. Mas porque o pensamento não foi feito para acertar, é que nunca encontraram recursos para debelar o sofrimento da humanidade, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, e por isso está aí esse sofrimento horroroso e pavoroso no mundo inteiro, e a natureza apertando cada vez mais para que todos procurem a causa desses males todos e encontrem na cultura racional. A natureza já vem trabalhando há muito. Desde que terminou a fase do pensamento, que terminou em 1935, a causa do pensamento estar falido e que ninguém resolve mais nada com o pensamento. Para resolver, tem que desenvolver o seu raciocínio, desmaterializá-lo da glândula pineal e que só pode desmaterializá-lo através da cultura racional. A cultura racional é que desmaterializa essa energia que está materializada na cabeça de todos, para depois de desmaterializada estar pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que passaram a conhecer cultura racional estão estudando noite, dia e noite para saber como voltar para o seu estado natural. Porque passaram a se conhecer e saber quem são, a saber de onde são, a saber de onde vieram, a saber para onde vão, a saber para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Para as classes inferiores. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para não irem para as classes inferiores, porque é triste, depois de ser animal racional, se transformar em bicho irracional e viver como bicho uns contra os outros e destruindo uns aos outros, porque o bicho não tem raciocínio. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. E por isso estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional, a mecânica verdadeira do verdadeiro estado natural de todos. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional,
Está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E assim todos voltando para o seu verdadeiro estado natural. É o que todos querem, porque ninguém quer mais sentir os apertos que a natureza está dando em todos os pensadores. Todos estão sendo apertados pela natureza para saberem como voltar para o seu estado natural, para que todos procurem a se conhecer e tomem o rumo certo, que é a cultura racional. E de forma que a natureza está apertando todos de uma maneira que todos têm que procurar uma saída. E a saída está na cultura do verdadeiro estado natural de todos. E aí está a felicidade de toda a humanidade, conhecer o seu verdadeiro estado natural. Os pensadores estão sendo tão apertados que têm que procurar mesmo uma saída. E a saída está no encontro com a cultura racional, porque a natureza está jogando uns contra os outros para desanimar a vida do pensamento. E a natureza, com seu jogo, acaba vencendo, porque a natureza que comanda todos os pensadores, porque todos dependem dela para viver. E de forma que o brigueiro é grande entre os pensadores, as confusões nem se falam. Hoje é amigo, amanhã é inimigo. Assim rege a natureza com quem está por conta dela, com quem vive por conta dela, jogando uns contra os outros para parar de pensar, porque já passou a época do pensamento e da imaginação. Hoje estamos na época do desenvolvimento do raciocínio, na desmaterialização dessa energia para que ela volte ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Com a natureza ninguém pode, porque é a natureza que mantém todos e governa todos. E todos agora estão sendo governados pela energia racional, que é a energia que está comandando a natureza. E para que todos parem de pensar e imaginar, a natureza está castigando todos de uma tal maneira que ninguém está aguentando mais os movimentos naturais da natureza. E por isso está aí essa grande roubalheira no mundo inteiro e esses grandes assaltos à mão armada no mundo inteiro e o terrorismo no mundo inteiro implantando o terror. Livro 464 do Histórico. Tudo na natureza se transforma, porque a natureza é de transformações. Ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformações, se transformam para a categoria de bicho irracional e que já estão vivendo como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Assim vivem os bichos do chão, mas para não chegar a esse ponto, tem que conhecer cultura racional, tem que conhecer um universo em desencanto para não continuar encantado como sofredor amargurado por se transformar para as classes inferiores. Os pensadores estão ligados nessas duas energias de transformações. Estão arriscados a se transformar em classes inferiores, que é a classe do bicho irracional. E assim, em todas as nações do mundo, o perigo de vida é iminente. Só os que estão guardados pela natureza que têm o direito de sobreviver. Porque estão protegidos pela natureza, guardados por ela e orientados por ela e vigiados por ela. Esses têm direito de sobreviver porque estão vivendo a favor da natureza, estão ligados à energia que está comandando a natureza. Esses então têm o direito de viver. Agora, quem está pensando, imaginando, perdeu o direito de viver, porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver, estão falidos.
E com o pensamento ninguém resolve mais nada, só mesmo com o raciocínio é que vão desfrutar o bem de si mesmos. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional, noite e dia e noite, para desmaterializar a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Quem conhece a matéria não quer ser mais esse conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Quem conhece a matéria deixou de ser materialista porque passou a saber quem é a matéria. Quem é a matéria? A matéria é um embusteirismo grosseiro de vida provisória e passageira adotada pelos materialistas. Hoje todos que passaram a se conhecer têm até nojo de si mesmos. Muitos têm nojo de si mesmos porque é preciso usar a água para aparentar aquilo que não é. Precisa usar desodorantes para aparentar aquilo que não é. E assim de aparências, todos vivendo hipocritamente, fingidamente. Hoje muitos têm vergonha de ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Muitos têm vergonha de serem assim. Estão mortos para voltar para o seu estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita. Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza, por ser energia pura, limpa e perfeita. Quem conhece a matéria não quer ser mais materialista, não tem mais ilusões, porque sabe que a matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. E é simbolismo puro, é um verdadeiro embuste da natureza. Embuste é o que é hoje, não é amanhã. O embuste é falho. E por isso todos os pensadores são falhos e o pensamento é falso. Tanto é falso, se a pessoa for fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque ele é falso, ele usa de falsidade com a pessoa. E assim é o mundo dos fariseus. Fariseu é aquele que pensa que sabe muito e não sabe nada, porque não está no pensamento a sabedoria verdadeira e sim no raciocínio, é que está o saber verdadeiro, o verdadeiro estado natural de todos. Hoje conhecem as causas de todos os feitos e a origem de todos os feitos, e de que tudo foi feito porque passaram a se conhecer. Por isso conhecem todo antes de ser este mundo que era. Antes de ser este mundo que era, habitantes do primeiro mundo com corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Antes de serem assim, eram assim, e todos passando a conhecer a causa dessa deformação natural da natureza. Todo esse conhecimento esclarecido nos livros de cultura racional. E o primeiro mundo é o que deu consequência a esse segundo mundo de transformações em que tudo se transforma para chegar ao seu verdadeiro estado natural. E por isso está aí a cultura racional desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é do primeiro mundo, o mundo racional. Porque essa energia vem do primeiro mundo, onde lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. Hoje todos passaram a conhecer todas as causas e todos os derivados de todas as causas, de que foi feito isso, de que foi feito aquilo, de que foi feito aquilo outro, e de que foi feito essas 7 partes do porquê todas a ascensão. Hoje passamos a conhecer o porquê foi feito todas as causas de todos os planetas que têm vida própria, a causa do Sol, a causa da Lua, a causa das estrelas, a causa dos animais racionais e dos animais irracionais, a causa dos vegetais. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem o porquê que esse mundo assim é e o porquê que todos assim são e de onde são,
E de onde vieram, para onde vão e para onde irão. São de onde? Do mundo racional. E assim terminou a fase do pensamento em 1935, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento faliu. E aí está a falência do pensamento, todos desentendidos de si mesmos, em que os entendimentos são muito poucos ou nenhum. Porque a natureza está imprensando a humanidade para que todos procurem novos rumos. E o rumo a tomar é a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura da desmaterialização da energia que está materializada na cabeça de todos. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, para ver que a natureza está imprensando todos, para que todos tomem o rumo certo, que é a cultura que vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural, para ver que a natureza está certa. E essa prensa está sendo muito boa, porque levará todos ao seu verdadeiro estado natural. Só assim todos vão saber e conhecer que não são mais mortais e que esse líquido é o sêmen, vai se transformar em líquido. Para ver que a natureza está certa, imprensando todos os pensadores para conhecerem o seu verdadeiro estado natural. Porque o natural tudo é e o artifício nada é. O que é natural tem que voltar para o seu estado natural. Chegou a época, chegou a fase de interdição da energia racional, interditar a natureza, fazendo com que ela aperte todos para conhecer o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida das artes e só produz desastres. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, essa infinidade de doenças novas no mundo inteiro destruindo os pensadores. Porque a fase do pensamento terminou e o pensamento está falido, por isso ninguém se entende mais, ninguém entende ninguém, os desentendimentos são constantes. E por isso o pensamento divide a humanidade, causa os atritos e causa os conflitos, vivem todos em conflitos consigo mesmo. E por isso as guerras não cessam. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira dos pensadores, e essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências que está se passando no mundo inteiro. A violência causou o terror que está destruindo os pensadores, causou as guerras, que não são poucas, causou a mortandade dessa infinidade de pensadores. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de estudar a cultura racional dia e noite, noite e dia, para desmaterializar a energia que está materializada na cabeça de todos e que depois de desmaterializada está pronta para a volta para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com os seus corpos de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos.
Hoje todos que já passaram a se conhecer estão vivendo, mas não sabem o porquê que estão vivendo, deformados, cheios de defeitos. Hoje o mundo está passando a era do fogo, a era do átomo, de salve-se quem puder e se puder. E por isso está aumentando o preço de tudo, porque a natureza está dando esse aperto na humanidade, que todos procurem uma saída e encontrem nessa saída a cultura racional. Até o dinheiro está se desvalorizando. Esse é um aperto da natureza, a desvalorização do que o pensamento admitiu e a imaginação. Se o pensamento fosse certo, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento é falso e por isso que o pensamento, se o pensador tiver que fazer uma viagem e tiver que perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio, por ser o dono da vida, avisa a pessoa e a pessoa não perece. Hoje todos já passaram a se conhecer, têm em mãos como deixar de assim ser e voltar ao seu verdadeiro estado natural. E é por isso que o mundo está passando por essa crise que nunca passou. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia da desmaterialização da energia que está materializada na cabeça de todos, para que todos voltem ao seu estado natural. Porque essa deformação e transformação racional chegou no seu fim. Porque aí está a energia racional, fazendo todo esse levantamento para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque o que interessa é o natural, é o que a energia racional está fazendo. Porque essa deformação racional chegou no seu fim. Porque na matéria tudo é assim, tudo que tem princípio tem fim. E por isso acabam morrendo, porque na matéria tudo é assim, tudo que tem princípio tem fim, e por isso agora encontraram a definição do porquê todos assim são e de onde são, e de onde vieram, para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Para a classe de bicho irracional, porque a natureza é de transformação. Para ver que a vida tem solução definitiva. E aí está ela, para a cultura racional. Para a cultura do animal racional não tinha. Para a ciência filosófica e científica não tinha. Para as seitas, doutrina de religiões não tinha. Para as filosofias não tinha. Tudo era considerado mistérios, enigmas, fenômenos finitos e transfinitos. O pensador não tinha condições de dizer o porquê que assim é e o porquê que todos assim são. E de onde todos são e de onde todos vieram e para onde todos vão. E para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva e aí está ela. E o porquê da vida ser assim, deformada de transformações. A energia elétrica e magnética vem preparando todos há milhões de milênios para conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade por meio dessa transformação e deformação racional. Hoje todos libertados pelo universo em desencanto, acabando o pranto da humanidade por todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural. Nem só acabando o pranto, como acabando a pena capital, que é a morte, porque hoje todos sabem de onde são e o porquê que assim são, e como deixar de ser assim para voltar ao seu estado natural. Para ver que a vida final teve solução. Não é como os pensadores pensavam que a vida não tinha solução, que era nascer, sofrer e morrer. Assim os pensadores encaravam a vida. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. E aí na cultura racional está a definição da vida. E por o pensamento estar falido, é que ninguém com o pensamento resolve mais nada. Agora somente o que resolve é quando todos estiverem com seu raciocínio desenvolvido.
Então está aí a solução da vida. O pensamento faliu e os pensadores não encontram solução. E por isso vivem todos em confusão uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Porque a fase do pensamento chegou ao seu fim e por chegar no fim faliu. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que a cultura racional trouxe a solução da vida do animal racional. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. É um embusterismo grosseiro adotado pelos materialistas, porque esse embuste chegou no seu fim. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ricos de felicidades e por isso vivem alegres, satisfeitos, porque sabem que vão deixar de ser assim deformados nesse estado de amargura sem fim. Porque a vida é amarga, a vida é fel puro. Por isso quem não trabalha não tem dinheiro para comer. E nem todos têm trabalho. Está faltando tudo e até trabalho, porque a natureza está apertando a humanidade para que procurem outros recursos para viver, encontrando assim a cultura racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada na cabeça de todos, para que depois de desmaterializada pela cultura racional tenham condições de voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com os seus corpos de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, encontrada essa definição nos livros do Universo em Desencanto. E por isso hoje alegres dias, para quem conhece cultura racional, alegres passos e alegres horas para quem conhece cultura racional. Ricos dias, ricas horas e ricos passos para quem conhece cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que não vão mais nascer aqui na matéria, porque sabem que colaborando com o verdadeiro Deus volta para o seu estado natural, porque o verdadeiro Deus trata de desenvolver o raciocínio de todos os colaboradores. Hoje todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos, porque sabem que não vão mais nascer aqui, sabem que seu destino é voltar para o seu estado natural, porque fizeram por onde? Colaboraram com o verdadeiro Deus. E todo colaborador tem o seu prêmio. O prêmio é voltar para o seu estado natural. Esse é o maior prêmio que pode existir. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque a matéria chegou no seu fim e por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Porque na matéria é assim, tudo que tem princípio tem fim. E chegou o fim dessa deformação e transformação racional, porque ninguém é de ninguém, porque não são eternos, são mortais. E quem tem a felicidade de conhecer a cultura racional, sabe que vai voltar para o seu estado natural. Porque basta ser estudante de cultura racional para voltar para o seu estado natural. Basta colaborar com o mundo racional para voltar para o seu estado natural. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 465 do Histórico.